E a gente está feliz porque Deus nos deu esse privilégio. É uma bênção para a igreja a gente contar com pessoas assim que sejam conosco. Quem olha assim pensa, né, que vida boa que eles levam, né? Mas só Deus sabe o que eles enfrentam, o dia a dia, as coisas que eles têm que vencer cada dia. E normalmente as pessoas assim que têm tanta inspiração, como diz aquele louvor, né? Os mais belos hinos e poesias é verdade, sabia? É verdade. Foram escritos em tribulação. Você entendeu, amados? Então, quanto mais aperta a alma, mais sai o verdadeiro louvor. Aleluia. E Deus permite isso. Jesus falou isso. Você vai ter aflição nesse mundo, mas você não perca o ânimo. Não é verdade? Eu venci o mundo. Então vamos ouvir o pastor Jonas agora. Hoje ele não está com o microfone porque eu coloquei o meu, ele ficou assim. Mas ele vai usar o microfone aqui. Agora não precisa trocar o papel, é dela mesmo, não sei. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Muito bom estar aqui, irmãos, com vocês desde ontem. Pastor Inácio, missionário Média. Passamos o dia ontem, a noite juntos, e temos dado um bom incômodo ao pastor, mas é um incômodo do bem, né? É um incômodo que gera frutos. E muito obrigado de tudo que Deus tem preparado. O pastor Inácio falou que me lembrou que a ostra ela acaba recebendo as areias, né, que incomoda, e aí ela faz uma pérola, né? Então, essas músicas, esses louvores que a Amy tem escrito e gravado, são pérolas que alimentam a nossa alma, e algo que a gente tem muita tranquilidade, alimenta a alma dela, alimenta a minha, dos nossos filhos, então a gente se sente muita vontade em colocar isso numa gravação e compartilhar, né, com os irmãos. Irmãos, para que possamos ser assertivos no tempo, vamos ler em João, o Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ler todo o capítulo, é importante, capítulo 6, mas vamos nos prender aqui nos versículos finais, e aí, durante a mensagem, nós falamos um pouquinho do contexto. Mas, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 a seguir. Peço os irmãos a ficarmos em pé, vamos fazer a leitura e uma oração. 53, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse, Jesus, disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Amém? Só a gente está aqui. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. O Senhor fez esta manhã, o Senhor fez a cada um de nós. A tua palavra está aqui, Senhor, como alimento, que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Este capítulo 6 do Evangelho de João
é um capítulo bastante teológico, no sentido do Jesus divino, do Jesus Deus, a sua divindade sendo trazida aqui para nós. Quem quer conhecer mais de Jesus Deus, precisa ler o Evangelho de João. Tem uma diferença entre os evangelhos, e uma das diferenças mais simples é que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem muito os ensinamentos de Jesus, as ações de Jesus, voltados para o que estava acontecendo aqui, diante dos olhos. Então Jesus curando o cego, Jesus curando o coxo, Jesus ressuscitando quem estava morto. Já o Evangelho de João, ele se destaca entre os 4, porque ele se prende a trazer os ensinos de Jesus a respeito da sua própria pessoa numa conexão muito ligada ao Pai. Então, por várias vezes no Evangelho de João, Jesus aparece dizendo assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. Ele se coloca como a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, para a mulher samaritana. E aqui no capítulo 6, ele se coloca como o pão vivo que desceu dos céus. Mas o nosso bom Jesus, uma das coisas que eu gosto muito em Jesus, é que ele nunca trazia uma mensagem fácil. As palavras de Jesus sempre foram provocativas, sempre foram para mexer com as mentes que já estavam na sua zona de conforto. As palavras de Jesus sempre foram para desafiar a mente de seus ouvintes. Fossem eles judeus mais ortodoxos, fossem eles judeus menos ortodoxos, fossem eles de uma linha mais daqueles ermitões que gostavam mais de ficar longe, no deserto, ou fossem aqueles também acadêmicos que gostavam de ficar no templo. Nessa ocasião aqui, acabamos de ler no versículo 59, ele disse essas coisas na sinagoga em Cafarnaum. Então, sinagoga era um local de culto dos judeus. No Antigo Testamento não aparecem as sinagogas. No Antigo Testamento aparece somente o templo, e depois dos 400 anos de silêncio, os 400 anos sem atividade profética, quando vem o Novo Testamento já aparece com as sinagogas. Então, provavelmente, quando os judeus estavam dispersos no cativeiro da Babilônia, eles começaram com essas práticas de criar as congregações, as sinagogas, os pequenos ajuntamentos. Já que eu não posso estar lá no templo, eu estou cativo na Babilônia, então eu vou fazer um local de culto. Então Jesus, ele frequentava, ele ia nas sinagogas, e ele também pregava ao ar livre. Ele ia lá dentro falar com quem gostava de estar no culto, quem gostava de estar na prática da leitura, os judeus mais ortodoxos, mas ele também ia nas aldeias, onde muitas vezes era um povo mais simples, que talvez nem soubessem ler. Ele sempre ia um pouquinho além das fronteiras, falamos isso ontem, para falar com quem nem era judeu. Então Jesus, ele transitava em todas as áreas da sociedade. Jesus falou com crianças, Jesus falou com adolescentes, Jesus falou com jovem, Jesus falou com mulher, ele sendo homem, falando com uma mulher samaritana, a sós. Até os discípulos de Jesus ficaram chocados com isso. Então Jesus, ele foi muito desafiador. E eu gosto de Jesus me desafiando nas minhas limitações, me desafiando nas minhas já convicções, que muitas vezes me engessam. E tudo isso não é feito de qualquer jeito, porque uma coisa é a pessoa ir lá chocar e ir embora. Jesus não fazia isso.
ele trazia algo ainda mais sublime. Ele trazia algo ainda melhor. E é isso que Jesus tem para nós nessa manhã. Que quando Ele diz para você abrir mão de alguma coisa, como já foi dito aqui nesta manhã, negar-se a si mesmo, Ele está te oferecendo algo melhor para a sua vida. Quando Ele diz, negue-se a si mesmo, você diz, Jesus, eu negarei a mim mesmo, eu vou negar o meu ego. O que o Senhor vai me dar em troca para colocar no lugar? Jesus diz, eu darei a mim para você. Aleluia. E aqui Ele traz um discurso, porque esses judeus, eles tinham uma grande honra por serem filhos de Abraão. Pode ver em outros trechos, eles sempre falando, somos filhos de Abraão. Eles também eles se valiam do fato de que Moisés tinha aberto o Mar Vermelho e eles tinham comido o maná que desceu do céu. Estou colocando entre aspas aqui num gesto. E eles diziam, nossos pais comeram o maná que desceu do céu. Nós somos filhos de Abraão. E para eles já estava tudo certo. E Jesus veio dizer agora que não bastava só aquilo. Aquele não era o ápice do que Deus queria para eles. Não era o 100%, não era a meta, não era o objetivo, que ainda tinha que buscar mais essa espiritualidade, essa conexão com o divino. E Jesus se apresenta para eles dizendo, eu sou esse divino, eu e o Pai somos um. Irmãos, para a gente é tão simples essa frase. Qualquer um de nós chega aqui e fala assim, olha, Jesus e o Pai são um, para a gente estar tranquilo. Mas fala isso para um judeu, para você ver. Porque eles não receberam Jesus, eles não aceitam. O quê? O divino, Yahvé, o Senhor, Ele, numa figura humana entre nós, conforme foi lido, capítulo 1 de João, no capítulo 1 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Inadmissível. Mas Jesus chega para eles e diz assim, eu tenho uma notícia para falar para vocês. Moisés não vos deu o pão que desceu do céu. Vê como Jesus, ele mexia. Reage. Acorda. Você já se acomodou, você colocou aqui, creio que Moisés fez o pão descer do céu, creio que somos filhos de Abraão, já está tudo formadinho, vou ficar aqui tranquilo. Quando Jesus disse que Moisés não deu o pão que desceu dos céus, então eles ficaram assim, como assim você está dizendo? Você não é aquele filho de José, você não é o filho de Maria, você não estava aqui entre a gente, como você pode ficar se aclamando como Deus? E Jesus, ele vai responder e vai dizer essas palavras que nós lemos. Quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Esse é o pão que desceu dos céus. É algo superior. É diferente do maná que caía e você pegava, você tocava. É diferente. É diferente de quem usa amuleto da sorte. Quem aqui antes de conhecer Jesus não tinha um amuletinho, uma pulseirinha do Senhor do Bonfim, por exemplo, lá no Brasil? Quem aqui não tinha um santinho para cada coisa que deixava no carro, um terço? Quem aqui não tinha um objeto, quem veio da família budista, o gatinho com a mãozinha para atrair o dinheiro, shintoísta? Quem aqui não tinha alguma coisa para se apegar? O maná do deserto, ele era algo tangível que você podia pegar.
A Bíblia que nós temos é algo tangível, que nós podemos pegar. Eu já vi muitas histórias de crianças que, por ter medo de dormir, que colocava a Bíblia do lado do travesseiro para dormir, porque tinha medo. Tudo bem, é uma atitude de criança, infantil, mas ele vai entender que a palavra de Deus, quando ele crescer, não é o livro que você pega, mas é o livro que você abre. É o livro que você lê e alimenta a sua alma. E aqui, Jesus está nos ensinando que se Ele e o Pai são um, Ele também quer ser um comigo e com você. Aleluia. É uma relação transcendental. E é muito legal essa palavra transcendental. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vindo numa crescente de ateísmo, que começa nas escolas e vai para a faculdade. A maioria dos professores de faculdade se declaram ateus. E eles têm formado as mentes dos alunos. E eles se baseiam na ciência, entre aspas. Não sou contra a ciência, sou a favor da ciência. A ciência fez esse microfone aqui, vocês podem me ouvir, por isso eu não preciso gritar. A ciência fez o relógio, fez o smartphone que você está usando. Sou a favor da ciência. Mas existe sim a ciência que trabalha com a ideia de que não há Deus, e nós vamos provar que não existe Deus, e nós vamos gritar que não existe Deus. A ciência boa, que faz a coisa boa, é bom. Mas essa ciência com um pano de fundo de ateísmo, ela está dizendo, não existe nada transcendental. Sabe o que isso quer dizer? Só existe o que é físico. Só existe o que eu toco. Só existe o que eu possa ver. Não há Deus. E na área da filosofia, tem uma área de existencialismo que diz, o ser humano transcende, mas quando ele transcende, ele encontra a si próprio. Eu falei para um professor, que triste isso. Porque quando eu transcendo, eu não quero me ver do lado de fora. É a mesma coisa que você grita numa caverna, sai o eco, você corre lá do outro lado da caverna e você para ouvir a sua própria voz. Se eu não sei de onde eu vim, porque a ciência não sabe de onde veio o universo e a ciência não sabe de onde veio a vida. Se eu não sei quem eu sou, e se eu não sei para onde eu vou, eu não quero ouvir minha própria voz. Eu quero ouvir a voz daquele que criou todas as coisas. Aleluia. Porque se eu não entender, eu quero pelo menos ter no meu coração a calma, a serenidade, a tranquilidade de que eu estou nas mãos de quem sabe o que está fazendo. Não tenho todas as respostas. E eu sempre darei a resposta bíblica. De onde eu vim? Deus me criou. Quem eu sou? Um ser criado para o propósito dele. E para onde vou? Voltarei para Deus. Aleluia. E quando nossas crianças, os nossos jovens entrarem nas faculdades, nós trabalhamos para isso. A igreja, os brasileiros no Japão já estão virando essa chave de sair das fábricas, levar os filhos para as faculdades. Quando chegarem lá, eles vão encontrar esse ensinamento, que é ateísta. Mas você já tem esse trabalho de ir dizendo para ele, filho, não é o maná que se toca que vai te salvar. Não é um amuleto. O pastor, a igreja não vai te dar um amuleto que você se apega nele. Mas quando você vem ao culto e a Bíblia é aberta, a palavra de Deus é a transcendência de Deus para nós. É a transcendência do divino para o humano. E que não dá para medir.
Não é maravilhoso quando a gente chega ali, o irmão Lívio, através de um aparelhinho que a ciência criou, ele dá aquele toquinho aqui no nosso pulso e vê a nossa temperatura? É maravilhoso. Tem como eu fazer um desse para medir a espiritualidade de cada um? E se tivesse? Se você chegasse ali, de um lado tivesse o irmão Lívio com o aparelhinho para medir sua febre, e do outro lado tivesse um anjo que ia medir a sua espiritualidade. Existe sim transcendência, existe sim mundo e vida espiritual, existe sim um Deus criador dos céus e da terra, existe sim a ação do Espírito Santo movendo em nossas vidas e movendo o cosmos, existe sim um Criador sobre todas as coisas, aleluia. Glória a Deus. E Ele prometeu: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim, aleluia. Eu não viverei por Darwin, eu não viverei por Freud, eu não viverei por Nietzsche, eu não viverei por Heidegger, eu não viverei por Marx, eu não viverei pelo mercado financeiro, eu não viverei pelo metaverso do Zuckerberg, eu não viverei pelos planos mirabolantes do Elon Musk de levar os seres humanos a Marte. Eu viverei por Ele, Jesus. Aleluia. Ele me alimenta a minha alma, Ele me dá a tranquilidade de viver, Ele me dá segurança. A minha fé nele, a minha crença nele, a minha segurança está nele, porque Ele está no Pai. E assim como eles são um, Ele quer que nós e Ele também sejamos um. Aleluia. O teólogo Tomás de Aquino, e filósofo da igreja, um dos mais importantes, Tomás de Aquino e Agostinho, que detalharam a teologia para nós, e muito do que nós fazemos hoje em 2021 foram eles quem detalharam lá atrás. E ele diz assim: Deus é uno, a plenitude de Deus está na unidade. Então Deus é um e indivisível. Deus não precisa de outras partes para compô-lo. Porém, nós seres humanos, a nossa plenitude está na multiplicidade. Você é corpo, mas você é espírito. Você é emoção, mas você é razão. Você tem algo de bom, mas tem algo que não é tão bom para aquilo que é bom. Vamos supor aqui, quem é forte, é bom ser forte. Qual é o lado ruim de ser forte? Todo mundo vai chamar você para carregar uma geladeira. Vai fazer uma entrevista de emprego e você é forte, você chega lá com os bíceps bem... Quem sou eu para falar de bíceps, né, irmãos? Mas alguém que tenha. Chega lá na fábrica, ó, esse aqui é bom para carregar caixa. Já põe ele nos... Aconteceu muito quando eu cheguei no Japão, em 98. Tinha lá meus 15, 16 anos. E indo fazer aerobaito, ele é bom, ele é alto. Já... O serviço mais pesado da fábrica, põe ele lá. Então, Tomás de Aquino, ele trabalha, ele diz assim: os seres humanos, a plenitude dos seres humanos está na multiplicidade. Ou seja, você, eu, somos várias peças que se montam e aí fica pleno. Mas enquanto estivermos aqui na Terra, não conseguiremos montar todas as pecinhas do quebra-cabeça. Se você parar para pensar na sua vida, tem até as igrejas neopentecostais, elas costumam dizer assim: vamos orar pela área financeira, vamos orar pela área emocional,
Vamos orar pela área, separa a vida em áreas. É um jeito de entender a vida. Quem era místico e tinha aquele negócio de jogar tarô, ler mão, ler carta, dizia, tinha uma frase: sorte no amor, azar em alguma coisa, ou azar, como que é? Sorte na vida e azar no amor. Obrigado. Sorte na vida e azar no amor. Aí fica o ser humano tentando completar as pecinhas do quebra-cabeça da sua vida. Estou bem com a família, mas estou mal financeiramente. Estou mal financeiramente, mas estou bem com Jesus. Ou estou bem financeiramente, mas o casamento está indo por água abaixo. E fica como que dando voltas, andando em círculos, tentando completar a sua própria vida. E esses judeus achavam que completaria o álbum de figurinhas, o quebra-cabeça das suas vidas, se eles cumprissem todos os preceitos de Moisés. Olha, sou filho de Moisés, sou filho de Abraão, check. Cumpro o rito mosaico, check. Lembra de Jesus falando a parábola do fariseu orando, porque dou dízimos, jejum 2 vezes na semana, porque eu oro. Ou seja, tinha listinha para fazer check. Os irmãos sabem quantos preceitos judaicos existem até hoje? 613. Os judeus ortodoxos, até hoje, eles mantêm 613 preceitos para seguirem, embora alguns eles sabem que não dá mais. E eles mesmos dizem, não, esse aqui não precisa mais. Eu não sei como você está tentando montar o quebra-cabeça da sua vida. As suas partes para você se tornar pleno. Eu não sei. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas tem uma coisa que Jesus nos promete. Se você fizer parte e tiver comunhão comigo, assim como eu vivo pelo Pai, você viverá por mim. Aleluia. Jesus completará o quebra-cabeças das nossas vidas. Aleluia. Oh, glória. Seja você de qualquer país que for, seja você de qualquer nível acadêmico que for, seja você de qualquer passado que tenha sido, Jesus quer completar a sua vida. Aleluia. E não tem preceitos tangíveis, é transcendental. É você falando com Ele, é você vivendo por Ele, é você experimentando dele. E para encerrar, os discípulos disseram no versículo 60, muito difícil é esse discurso, muito duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Jesus veio para trazer uma mensagem que é difícil de ouvir porque nos desafia, mas ela nos completa. Aleluia. Amém? Seja completo em nome de Jesus. Aleluia. Talvez aqui na terra, muito provavelmente aqui na terra, não vamos conseguir equilibrar todas as áreas da nossa vida. Vou torcer por você. Mas Jesus é a peça-chave, que nela serve todas as coisas. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã de ceia do Senhor. Muito obrigado, pastor Inácio. Muito obrigado aos irmãos por estarem nos ouvindo e orando por nós. E acredito que mais vezes estaremos aqui, em outras ocasiões também. Vamos estar sempre em contato com o pastor Inácio pelos trabalhos que haverão de ter. E que o Senhor Deus abençoe a sua obra no Japão. Olhe por nós, lá em Guma. Nós moramos na cidade de Oizumi. Quem aqui já esteve em Oizumi? Poderia levantar a mão? 3, 4, 5 pessoas. É uma cidade um pouco menor que Hamamatsu, né? Um pouco menor que Hamamatsu. E também temos lá a Igreja do Senhor Jesus. Então ore por nós, a Igreja de Cristo está espalhada por todo o Japão. Nós estamos orando por vocês. Deus abençoe a todos. Amém.